Fiquemos de pés, irmãos, para orarmos e darmos início ao nosso momento de estudo sobre o tema Ensino Cristão, no nosso curso de capacitação para professores da Escola Dominical, Escola Avivada, Igreja Vitoriosa. Senhor Deus, Pai que está nos céus, te louvamos e bendizemos por esse momento que estaremos reunidos com teus filhos para ministrar, para estudar e aprender uns com os outros. Fala os nossos corações e que a tua palavra possa cair como boa semente em boa terra e frutificar para as nossas vidas e na nossa escola dominical. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. O tema ensino cristão, ele guarda muitas semelhanças com o ensino secular que nós encontramos no dia a dia nas escolas, nas faculdades. Porém, ele tem as suas características próprias, diferentes umas das outras. Então, nosso propósito neste curso e neste momento que estaremos falando aos irmãos é apresentar o que é que realmente é ministrar, o que é que realmente é ensinar e fazer com que o professor da escola dominical entenda a importância do seu papel e dessa forma as suas escolas dominicais sejam motivadas, sejam vitoriosas, possam sair daquele comodismo, daquela zona de conforto, ampliar as suas tendas e dessa forma que em cada igreja, que em cada congregação possamos encontrar uma escola dominical que faça a diferença nesta nossa geração. Os irmãos podem acompanhar aí pelo material que lhes foi fornecido e nós vamos começar justamente falando sobre o professor eficiente. Nós podemos dizer que em qualquer lugar, tanto no ensino secular quanto no ensino eclesiástico, nós temos dois tipos de professor, o deficiente e o eficiente. Portanto, o que o professor eficiente deve fazer? Em primeiro lugar, reconhecer a importância da sua tarefa. Você precisa entender que o seu papel à frente de qualquer classe da escola dominical, seja de crianças, jovens, adolescentes, não importa qual seja. Qual é o meu papel? Eu estou apenas entretendo os irmãos por 1 hora, 1h30? Não. O seu papel é da maior importância. Você está fazendo aquilo que o próprio Senhor Jesus fez enquanto estava aqui nesta terra. Ensinando a palavra, ensinando o que é ser crente, o que é ser cristão. E a sua tarefa, ela não termina aqui, ela continua na eternidade. Os alunos que forem bem ensinados, bem ministrados na escola dominical, eles se tornarão obreiros e obreiras, levitas, missionários, gente que vai fazer a diferença no reino de Deus. Portanto, a sua tarefa, irmão, é muito importante. Ela não é apenas um passatempo, não. Quando nós entendemos isso, quando entendemos as implicações da nossa tarefa de ensinadores cristãos, nós temos um outro papel a cumprir, também de servos e servas de Deus. Alguém pode pensar, e o superintendente da escola dominical, ele se encaixa nisso? Claro, porque o seu papel é dar todo o suporte que o professor precisa para desempenhar bem a sua tarefa. Mas o que mais que o professor eficiente deve fazer? Vamos repetir todos juntos aqui o ponto número 2? 1, 2, 3. Preparar-se. O conhecimento, irmãos, é como se fosse um rio. Você pode ficar na beirinha desse rio só olhando ele passar, você pode mergulhar os seus pés, você pode ir com água até os tornozelos, você pode ir com água até a cintura, ou você pode mergulhar nesse rio de braçada. Porém, o que representa cada uma dessas coisas? A sua profundidade no conhecimento. Nós poderíamos dizer que aquele professor que apenas chega à frente da sua classe, lê o assunto da lição, textual e verdade prática, e logo em seguida repete aquilo até terminar o tempo de estudo, é aquela pessoa que o rio do conhecimento está na tua frente, mas ele só fica observando. Aquele que mergulha os pés é aquele que pelo menos lê a lição. Aquele que se aprofunda, pesquisa, vai para a internet, vai para os livros, pesquisa o significado das palavras, dos costumes, dos gestos. Esse daí, podemos dizer que é como a pessoa que mergulhou no rio até a cintura, até o peito. Agora nós temos professores tão eficientes que eles podem se dar ao luxo de chegar de frente da sua classe e dizer, olha, a lição da escola dominical de hoje, ela fala sobre vida cristã, mas o textual não está muito bom para esse tema.
um texto áureo melhor seria livro tal, capítulo tal, versículo tal. Ou seja, aquele professor ele já se tornou um crítico da lição. Crítico no bom sentido, de enxergar além daquilo que o comentarista fez. Porque as nossas revistas e lições da escola dominical, irmãos, elas não são a Bíblia. Ou seja, ela não tem a inspiração divina, elas são interpretações e complementos da Bíblia Sagrada. Portanto, elas apresentam aqui e ali falhas. Às vezes falhas tipográficas, às vezes falhas do comentário. Então nós não podemos tomá-la como verdade absoluta, diferente da Bíblia Sagrada. Ou seja, nós podemos sim em algum momento criticar no bom sentido. Criticar no sentido de melhorar, de enxergar que poderíamos fazer melhor. Mas isso só consegue o professor que nada de braçada no conhecimento. Aquele que realmente já pesquisou, já olhou, já pode dizer, olha, o autor tal, o escritor tal, o teólogo tal, escreveu sobre esse mesmo assunto e ele deu uma abordagem muito melhor, muito mais completa. Eu posso até recomendar um livro para os irmãos. Isso é quem está se preparando com profundidade. É aquele professor que mergulha fundo. Aquele professor que toma fôlego, se joga ali no rio do conhecimento e consegue nadar de braçada. E isso poucos fazem. Mas o professor eficiente, ele deve fazer assim. Em terceiro lugar, o que o professor eficiente deve fazer? Vamos lá? Esforçar-se em seguir o exemplo de Jesus. Jesus é o nosso mestre por excelência. Se você for para as páginas do Novo Testamento e conferir quantas vezes Jesus foi chamado de Senhor e Salvador, você vai ver que foi muito menos vezes do que ele foi chamado de Mestre ou Rabi, que quer dizer a mesma coisa. Portanto, Jesus é o exemplo de mestre. Ele não frequentou as grandes faculdades teológicas na sua época. O preparo teológico que Jesus teve foi o que qualquer criança judaica da sua idade tinha. A Bíblia nos fala que em tudo ele foi semelhante aos irmãos. Tem algumas teorias malucas por aí, de alguns grupos religiosos, dizendo mais ou menos o seguinte: sabe aquele período de 12 a 30 anos, em que Jesus desaparece das páginas da Bíblia? Ele estava viajando. Ele estava para a Índia, para o Antigo Oriente, aprendendo a curar, aprendendo aquelas suas belas palavras, os seus ensinos. Nada disso. A Bíblia não mostra nada disso. A Bíblia nos mostra que em tudo ele foi semelhante a nós. Ele teve uma vida como qualquer outra pessoa no seu tempo. O que uma criança judaica naquele tempo fazia? Um rapaz, um jovem, aprendia a sua profissão, cuidava da família, e ele, como filho mais velho, era o responsável pela família quando o pai faltasse. Segundo a tradição cristã, José morreu bem cedo e Jesus teve que cuidar da família. E a Bíblia nos mostra que esse era o trabalho dele, de carpinteiro. Na verdade, Jesus era mais do que um carpinteiro. A palavra que nós traduzimos como carpinteiro é tecton. E tecton quer dizer praticamente aquele que trabalha com pedraria, com alvenaria, com madeira. Seria o que nós chamaríamos hoje de faz tudo. Pinto, capino quintal, mexo no encanamento, mexo na eletricidade. Nós temos pessoas assim na nossa cidade, não é? Vão por aí numa bicicletinha ou numa moto, com uma plaquinha dizendo quais as suas especialidades, praticamente um faz tudo. Jesus era isso, irmãos. Então a gente gosta de pensar em Jesus naquela oficina bonita de carpintaria, e pode ter tido isso, mas pense um pouquinho em Jesus também, batendo massa, carregando tijolo. Parece um pouco diferente, mas a Bíblia nos fala no livro do profeta Isaías que ele foi homem de dores e experimentado nos trabalhos. A gente pensa sempre aquelas dores espirituais de ver o pecado do povo, mas imagina Jesus com as costas doídas de bater massa debaixo do sol. Imagina Jesus carregando pedra, carregando cimento. Os historiadores eles relatam que a 4 quilômetros da cidade onde Jesus vivia, a cidade de Nazaré, havia uma outra cidade muito maior chamada Séforis. E ali o rei Herodes fez uma espécie de parque de construções. Ele mandou construir teatros, hipódromos, lugares, arenas de luta, de pistas de corrida. Então os camponeses daquela região em volta foram àquele local em massa para ganhar também o seu dinheirinho suave, o seu pão de cada dia. E não é exagero nós pensarmos em Jesus com a sua família. 4 quilômetros dá para você ir e voltar a pé. Indo cedo de manhã com seu pai, com seus irmãos talvez, indo trabalhar naquelas construções. Isso não contraria a Bíblia, mas nos dá um exemplo maior do nosso mestre, que apesar de tudo
que ele estava fazendo ali no seu trabalho material, cuidando da sua família, mas ele também estava se preparando para o seu ministério de 3 anos aqui nesta terra. Então este exemplo ele nos deixou um exemplo de trabalho, um exemplo de dedicação, um exemplo de sabedoria. Às vezes nós, como professores da escola dominical, nos acomodamos, não queremos nem sequer tirar uma xerox para o nosso aluno da revista, não queremos ter outros trabalhos, ter outras coisas que nós poderíamos disponibilizar para o nosso aluno. A crise está muito brava, está tudo muito caro, eu não vou poder ministrar sem esse material, não tem como eu comprar um notebook, um data show. Mas veja que Jesus nos dá um exemplo de sacrifício e de abnegação para as nossas vidas. Portanto, sigamos o exemplo do nosso Mestre Jesus e nós seremos professores eficientes. Em quarto lugar, o professor eficiente deve estudar a matéria a ser ensinada. Veja que é muito mais do que você se preparar com profundidade. Estudar a matéria não é apenas estudar aquela lição, também é estudar a revista, o contexto, o grupo de versículos, buscar outras fontes de conhecimento. Hoje em dia o conhecimento está tão fácil de ser acessado, basta você ter uma conexão com a internet e você tem contato com o mundo inteiro. Quando eu era mais criança, não tinha isso, e a fonte de consulta que nós tínhamos eram as bibliotecas públicas. Já me lembro a primeira vez que eu entrei na biblioteca pública aqui em Macapá, pensei, meu Deus, eu quero ler todos esses livros. Ou então aqueles que tinham mais condição, compravam uma enciclopédia, uma Barça, uma Mirador. Meu irmão, quem tinha uma Barça em casa era príncipe, era rico. A primeira vez que eu vi uma dessas foi na casa do pastor Neri Ferreira. Quando eu comecei a frequentar a casa dele, eu vi aquele monte de livros de, meu Deus, quero ler todinhos. Depois, passou alguns anos, meu pai me deu uma Barça de presente. Pense uma pessoa que pegava aquele livro e ia de capa a capa. Então veja que o conhecimento, agora ele evoluiu, está muito mais fácil. Hoje nós não temos muita coisa no papel, física, hoje nós temos muita coisa eletrônica. Aqui nessa minha máquina, no meu notebook, eu tenho em torno de 800 livros digitais, mais ou menos. Não tenho tantos em papel quanto eu gostaria, às vezes falta espaço. As mudanças de uma casa para outra, às vezes alguma coisa se perde na mudança. Mas veja que a maioria daquilo que nós temos que procurar ler, consultar. E isso envolve o estudo da matéria que nós estamos ensinando, que é a palavra de Deus. Em quinto lugar, o professor eficiente, ele deve também entender o processo de aprendizagem. Como nós aprendemos? Nós aprendemos de uma maneira até automática, que nós nem paramos para pensar. Os maiores cientistas do mundo até hoje, eles se debruçam sobre essa questão, porque eles querem ensinar as máquinas a pensar, querem ensinar as máquinas a aprender, e não é tão fácil quanto a gente pensa. A nossa mente, ela aprende quase que instantaneamente. Quer ver quando a gente é criança? Eu tenho uma netinha de 4 anos que, meu irmão, você não pode falar nada perto dela, sussurrar, que ela pergunta logo, o quê? O que você disse? Eu não estou entendendo o que você está falando. Me explica de novo. Porque a nossa mente, ela é ávida por conhecimento. A criança, tendo os estímulos certos, visuais, auditivos, sensitivos, o cérebro se desenvolve muito mais rápido. É como se fosse um músculo. Se você não usar os seus músculos da perna, a sua perna vai ficar atrofiada. Se você não usar os músculos do braço, ele vai ficar atrofiado. Se você não usar a sua mente, você também vai ficar com uma mente cansada, uma mente que vai ter dificuldade de aprender as coisas mais simples. Temos que entender, portanto, como é que o nosso aluno aprende. Através de que ele se identifica mais? Só falando? Só mostrando uma figura? Ou fazendo as duas coisas? Ou dando para eles uma tarefa? Olha, os irmãos durante a semana vão executar tal tarefa, vão fazer tal coisa e trazer no domingo. Você vê o resultado. Você precisa então fazer essas experiências lá na sua classe para ver como eles aprendem melhor. Em sexto lugar, o professor eficiente, ele deve aprender variados métodos de ensino. Que vários métodos de ensino são esses? Se fala que na educação secular, o professor usa o método do cuspe e do giz. Mas no caso da educação cristã, às vezes é só o cuspe mesmo, é só a nossa fala. Será que tem apenas isso? Apenas uma pessoa à frente da classe, eu falo, você escuta, pergunta, eu respondo, somente isso? Não, tem várias técnicas de ensino.
Tem várias dinâmicas que você pode utilizar com a sua classe. Você pode, por exemplo, dividir a lição futura do domingo seguinte em várias partes. Cada irmão vai falar um pouquinho. Você vai falar sobre o tópico 1, você sobre o tópico 2, sobre o tópico 3. Chega aqui, nós vamos reunir tudo, cada um fala um pouquinho e em cima disso nós vamos debater, vamos avançar nossa aula. Então esse é o método. Existem também outros métodos, como tempestade mental. Olha, qual é o tema da lição de hoje? É sobre oração. O que é que você acha de oração? E você, e você, e você? Vamos juntar essas ideias para começar a nossa aula. Então, se você for procurar os métodos de ensino, de aprendizagem, existem muitos. Dinâmicas que você pode utilizar. Quando a gente pensa dinâmica, a gente pensa logo, eu vou ter que comprar um material muito caro. Nada. Às vezes com papel e caneta, papel e lápis, você consegue fazer algo diferente na sua classe. Surpreenda os seus alunos, meu irmão. O aluno muitas vezes vai para lá esperando que você apenas vá ler a lição, vá recitar a lição. E quando você chega com algo diferente, opa, hoje o professor se esforçou, hoje o professor fez diferente. Ele vai se sentir motivado a vir no domingo seguinte e ainda vai dizer para aquele colega que faltou, para aquele irmão que faltou: meu irmão, hoje a aula foi uma bênção, você perdeu, próximo domingo não falte. Não precisa nem você fazer o convite. Esse convite de boca a boca é a melhor coisa que você pode ter, mas para isso você precisa variar os seus métodos de ensino. O nosso ensino, irmãos, é como se fosse um alimento. Já pensou se você tivesse que comer a semana inteira, o mês inteiro, feijão, arroz, ovo e salada? No primeiro dia era ótimo, no segundo mais ou menos, no terceiro, aí já não estou gostando, lá pelo quarto ou quinto você já estava empurrando a comida. Então a mesma coisa com o nosso ensino. Precisamos variar os nossos pratos. Precisamos fazer aquele bandejão de ensino em que o nosso aluno possa chegar e se alimentar adequadamente. Entendido? Vamos adiante então, aqui com o nosso 7º ponto. Professor eficiente deve planejar suas aulas. Isso envolve sacrifício e renúncia. Mas Jesus disse: quem de vocês não renunciar tudo que tem, não serve para ser um meu discípulo. Então, meu irmão, você tem que renunciar a alguma coisa. Você tem que renunciar aquele tempo da novela, aquele tempo do futebol, aquele tempo da fofoca, aquele tempo do lazer, aquele tempo do descanso. Você consegue pelo menos tirar meia hora por dia para dar uma revisada na sua lição da escola dominical? No começo, pastor, meia hora é muito. Então comece tirando 10 minutos. Depois o Espírito Santo vai começar a trabalhar na sua vida. No outro dia você vai dizer que 10 é pouco. Não, vou tirar 15 minutinhos para revisar minha lição, para ler mais um pouco. Faça isso, e daqui a pouco você vai estar não apenas com mais tempo para revisar a sua lição, mas você também vai estar com mais qualidade. Revisar e planejar não é apenas você ler a lição e decorar as palavras. Tem pessoas que têm uma memória tão boa que, se lerem a lição durante a semana toda, quando chega no domingo não precisa nem da revista, está tudo na cabeça. Mas não basta decorar, você precisa entender aquilo que você está lendo. Existe uma coisa no nosso país chamada analfabetismo funcional. O que é isso? Você sabe ler as palavras, mas você não entende o conteúdo, o significado profundo daquilo que você está lendo. É o que aconteceu, por exemplo, com aquele oficial etíope que nós encontramos o seu relato no livro de Atos dos Apóstolos. O evangelista Felipe chega até ele e pergunta: tu entendes o que lês? Ele estava lendo a Bíblia, estava lendo o livro do profeta Isaías. E ele responde: como é que eu vou entender se ninguém me ensinar? Veja só. Então essa é a situação muitas vezes do nosso aluno. E às vezes é a nossa também de professor. Nós lemos e não entendemos de uma primeira vez. Temos que reler, temos que pesquisar. Às vezes a Bíblia que nós estamos usando para aprender aquela lição está escrita numa linguagem muito complicada, muito tradicional. Hoje você tem Bíblias na linguagem de hoje, numa linguagem mais moderna. Você pode adquirir, você pode consultar na internet. Então isso facilita na hora de você entender o real significado daquela frase. Em 8º lugar, o professor eficiente ele deve ensinar com motivação. Grande problema dos professores brasileiros hoje, em qualquer nível, pública, privada, graduação, pós-graduação, não importa. Ensino médio, ensino primário, não interessa. É a desmotivação. Os professores hoje vão trabalhar arrastados por causa do salário que tem que receber no fim do mês. Mas se fosse fazer gosto, muitos não queriam estar ali. A desmotivação, o desânimo
toma conta das escolas brasileiras, de todos os tipos. E quando chega nas igrejas não é diferente. Muitas vezes o professor está desmotivado porque teve uma semana ruim, porque ele não recebe da igreja pelo que está fazendo, porque às vezes a liderança não reconhece. Os motivos são muitos, mas nós precisamos buscar em Deus a motivação para continuar ensinando. Por isso que uma das últimas palavras de Cristo antes de subir dessa terra foi: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Ou seja, não desanimem, não desanimem, sejam motivados. Você tem que buscar em Deus essa motivação para que a sua aula continue sendo uma bênção. Quando você fizer isso, você será um professor eficiente. Em nono lugar, o professor eficiente deve despertar o aluno para a salvação e para o crescimento espiritual. O aluno precisa entender, meu irmão, que aquilo que você está ensinando sobre vida cristã, oração, amar o próximo, ofertar, dizimar, evangelizar, isso não é apenas um programa religioso de uma igreja. Isso daí é uma preparação para a eternidade. Deus promete na sua palavra em Apocalipse 21: eis que faço novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Tudo aquilo que nós aprendemos aqui nesta terra, irmão, não vai servir no reino de Deus. O que nós aprendemos em primeiro lugar desde criança? Meu filho, você tem que ir para a escola. Para quê? Para ter uma boa profissão. Para quê? Para ter dinheiro para se sustentar. Para quê? Para ser alguém na vida, para ser um cidadão de bem. Isso que nós aprendemos desde crianças. Mas no reino dos céus, vai funcionar essas regras? Não. No reino dos céus, quem é o mais importante? É quem tem mais dinheiro? É quem tem mais posição? É quem é mais bonito? É quem prega mais alto? É quem grita? É quem pula? É quem profetiza? Quem é o maior no reino dos céus? Jesus respondeu: aquele que se tornar humilde como uma criança. Esse é o maior no reino dos céus. Então veja que é só a Bíblia que ensina isso. Você quer ser grande? Seja pequeno. Você quer ser exaltado? Seja humilde. Você acha que é mais do que o seu irmão porque tem alguma coisa que ele não tem? Esqueça isso. No reino de Deus essas regras não vão funcionar. Na eternidade isso não vai valer. Portanto, os nossos alunos precisam entender que aquilo que ensinamos é uma preparação para a eternidade. Está se preparando para o reino de Deus futuro. Ou seja, serve tanto para agora quanto para a nossa vida no porvir. Muito bem.